A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade. Em vez de procurar a paz do coração, a única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Acabamos de ler um trecho do ano de 1860, assinado por um amigo espiritual, e que aparece nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, Os Tormentos Voluntários, que fala precisamente da busca do homem pela felicidade e essa grande contradição que faz parte do processo, que é buscar, querer encontrar e ao mesmo tempo se distanciar, se afastar da felicidade. E o amigo espiritual nos fala da paz do coração. Na verdade, ele propõe aqui uma expressão, paz do coração, que expõe de forma mais compreensível para o ser humano esse conceito de felicidade. Tanto que ele diz: única felicidade real neste mundo. Ao invés de cada um de nós procurar os caminhos para a paz do coração, buscamos, de forma contrária, uma série de trilhas, sendas, que acabam agitando o ser humano, perturbando, e a pessoa acaba criando para si mais insatisfação, portanto, fica cada vez mais distante desse contentamento, desse bem-estar ou a paz do coração. Eu penso, querido amigo que nos ouve, que aqui nós estamos diante de um tema que diz respeito à relação do homem com as emoções. Como cada um de nós lida com os processos emocionais. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, porque, via de regra, nós aprendemos conteúdos importantes para a vida, sem dúvida, mas conteúdos no campo do intelecto, da racionalidade. Conhecemos a complexidade do ser humano, do universo. Aprendemos coisas tão importantes e tão interessantes, mas nem sempre aprendemos a lidar com as nossas emoções. Quando o amigo espiritual nos fala dessa paz do coração, eu acredito que ele esteja exatamente falando disso. Como ainda somos imaturos para lidarmos com os processos emocionais, até porque esse trabalho não se dá apenas no campo pessoal, é um trabalho social, coletivo, porque as nossas experiências emocionais também ocorrem dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, dentro de um grupo maior, e sentimos aqui dentro de nós. Isso a psicologia utiliza uma expressão para falar desses processos. São os mecanismos ou as estratégias de regulação emocional ou regulação dos afetos. Como é que nós lidamos, por exemplo, com o medo, com a raiva, com a inveja, com a vergonha, com a culpa, com o amor, com o prazer? Esse é um desafio para todos nós. Queremos a paz do coração, mas como é desafiador avançarmos nesse processo que
Vamos repetir, não é só individual, é social, é coletivo, é intrapessoal e interpessoal. Eu comigo e eu comigo na relação com as pessoas e todos nós juntos nesse trabalho. Pois bem, nós temos falado sobre vergonha, autocriticismo, autocompaixão, utilizando um livro bem interessante escrito pela doutora Christine DeNeff, que é uma psicóloga da Universidade do Texas, que, junto com seu colega, escreveu um livro chamado Manual de Mindfulness, que é o mesmo que Atenção Plena, e Autocompaixão. Nos últimos programas, nós abordamos o processo da vergonha, a diferença entre vergonha e culpa. Na verdade, em programas anteriores, não necessariamente nos últimos, mas já falamos bastante sobre essas dinâmicas emocionais, que são sempre bem desafiadoras para todos nós. Hoje nós vamos dar um passo que eu penso ser muito importante, ainda com base nesse livro. Nós vamos enfrentar aqui um capítulo, que é o de número 4, que se chama A Fisiologia da Autocrítica e da Autocompaixão. Às vezes a gente pensa que emoções como vergonha e a prática da autocompaixão são apenas dinâmicas mentais que não alcançam o corpo e que, de alguma forma, não estariam associadas a processos neurofisiológicos. E não é verdade isso. Vamos conversar um pouco sobre isso. E por que nós começamos com um trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que fala da busca do homem pela felicidade? Porque encontrar a paz do coração é um processo não apenas espiritual. Às vezes acreditamos nisso, mas o espiritual, o caminho de desenvolvimento espiritual, está totalmente entrelaçado com os nossos processos emocionais. Então, se eu quero me desenvolver espiritualmente, qualquer que seja a sua crença espiritual, religiosa, qualquer que seja a sua fé, portanto, se você quer se tornar cada vez mais maduro na sua fé, na sua espiritualidade, inevitavelmente teremos que cuidar também das nossas emoções. Como lidamos com o medo, com a raiva, com a culpa, com a vergonha? Estamos sendo excessivamente autocríticos? Aprendemos a ativar recursos autocompassivos? Quantas vezes uma pessoa envolvida com a religião tenta orar, manter uma conexão com Deus, mas o coração está dominado, por exemplo, pelo ressentimento, pela raiva, por ideias ou até desejos de vingança? Isso faz parte do processo do ser humano. Ser humano é essa complexidade, isso é assim mesmo. Então, é muito importante que dediquemos alguma atenção àquilo que a psicologia, falamos há pouco, chama de regulação dos afetos. Como é que eu lido com os meus sentimentos, com as minhas emoções? E esse capítulo, talvez a gente tenha que dar sequência ao tema, a essa abordagem do capítulo em outro programa, pelo menos mais um. Mas como é que fica, por exemplo, o nosso corpo quando somos autocríticos de forma severa? Ou ainda, quando eu sou severo, muito rígido comigo, nas minhas limitações, nos meus erros, nos meus equívocos, nos meus impasses, nas minhas contradições internas. Quando eu sou duro demais comigo, bastante severo, isso não sai de graça, isso tem um impacto fisiológico, inclusive. Então vamos conversar um pouco, abrindo aqui o livro. Se você tem, recomendo que dê uma olhada. A doutora Christine Neff começa citando um colega seu, que também é psicólogo, inglês. O Dr. Paul Gilbert é praticamente a pessoa número 1, a grande autoridade, eu diria ao lado da doutora Christine Neff, sobre o tema da autocompaixão, da vergonha, assuntos hoje estudados de forma bastante séria
em importantes centros de estudo e de pesquisa na área da psicologia clínica, porque já sabemos as correlações entre muitos transtornos psicológicos e a autocrítica severa e pouca autocompaixão, depressão, pânico e outros desafios no campo das emoções. O Dr. Paul Gilbert, ele criou uma abordagem de psicoterapia chamada de terapia focada na compaixão. Ele se inspirou nas práticas budistas, na psicologia evolutiva e na neurociência afetiva. E com isso ele conseguiu desenvolver, e os estudos, as pesquisas prosseguem, uma forma abrangente de terapia, de psicoterapia, que ficou conhecida através desse nome, terapia focada na compaixão. Não tem nada a ver com religião, não é uma prática espiritual, é o treinamento da mente compassiva. E essa abordagem postula que o cultivo da compaixão é um processo fundamental, é um processo central na regulação emocional. Ou seja, uma excelente estratégia de regulação dos afetos ou regulação emocional é a compaixão. A compaixão que eu dedico ao outro e também a mim. Portanto, a compaixão e a autocompaixão. É uma abordagem particularmente importante para pessoas ou pacientes que lutam contra sentimentos de vergonha e que são excessivamente autocríticas. O Dr. Paul Gilbert consegue mostrar que a autocompaixão aumenta o bem-estar porque ajuda os indivíduos a sentirem-se cuidados, conectados e emocionalmente calmos. Isso é fruto de muitos estudos, de muitas pesquisas, juntando, como já dissemos, os estudos neuropsicológicos da afetividade, que alguns chamam de neuroafetividade, a teoria da vinculação, dos vínculos ou do apego, que remete a muitos autores importantes, e todo esse processo de evolução do ser humano, a biologia evolutiva e alguns insights obtidos pelas práticas do budismo enquanto um conjunto de orientações práticas de treinamento da mente. Vale a pena realmente nós conhecermos um pouco o trabalho do Dr. Paul Gilbert. E o que faz a doutora Kristin Neff? Com base nesses estudos, ela fala de uma forma clara e simples para todos nós, capítulo 4, repetindo do livro já citado, que quando nós criticamos a nós mesmos, quando somos muito duros conosco, nós estamos acessando o sistema corporal de ameaça-defesa. E o que é esse sistema de ameaça-defesa que ela comenta aqui? O Dr. Gilbert mostra nos seus estudos que o ser humano, ao longo do seu processo evolutivo, hoje na condição de Homo sapiens, ele desenvolveu três sistemas para regular, para modular as suas emoções, os seus afetos. E esses três sistemas envolvem estruturas cerebrais específicas, hormônios, neurotransmissores, respostas, portanto, fisiológicas e comportamentais programadas para a nossa espécie e, dependendo do processo, outros animais também. Esses sistemas são ativados exatamente para o ser humano conseguir atender três necessidades básicas. Sem isso, não existe vida e muito menos vida com qualidade na condição humana. Primeiro, segurança. Depois, satisfação e conexão. Não necessariamente nessa ordem, é claro. Segurança, satisfação, ligação, conexão. São as três necessidades do ser humano. Então, o ser humano, para ter essas necessidades atendidas, ele vai ter que lidar com ameaças, com perdas, com a rejeição, vai ter que enfrentar riscos, aproveitar oportunidades e cultivar relacionamentos.
O primeiro sistema de regulação está focado nas ameaças, exatamente para que ele evite danos, se proteja e garanta a segurança. O segundo sistema de regulação das emoções, dos afetos, está focado no incentivo, recursos, recompensa, satisfação. Então ele vai investir em comportamentos que vão proporcionar alguma satisfação, algum prazer. E o terceiro sistema de regulação das emoções está focado no contentamento, na conexão, afiliação, ligação. Não precisa dizer que este terceiro sistema está amplamente desenvolvido entre os seres humanos, Homo sapiens, e mamíferos de um modo geral. Então, em resumo, amigo ouvinte, primeiro sistema focado nas ameaças, nos riscos, nos perigos, e o que a gente quer é segurança. Segundo, a busca da satisfação. E dessa forma, vamos enfrentar os desafios da perda e outros tantos. Terceiro sistema, vínculos, ligação, conexão. Qual o maior desafio? A rejeição. E a gente vai ter que treinar os relacionamentos. É bom repetir isso. Todos esses três sistemas atendem aquelas necessidades fundamentais do ser humano. A evolução nos preparou para isso. Segurança, satisfação, prazer, conexão. Esse último, focado na conexão, na ligação, pessoa a pessoa, animal a animal, é de fundamental valor, porque é precisamente a base biológica dos vínculos afetivos. É a ligação, é a conexão pessoa a pessoa que proporciona segurança, paz, alegria. Isso ocorre entre os gatinhos, os cachorrinhos. Isso é muito claro. Quando a criança ou o filhote é nutrido, é amado, é cuidado, é considerado, esse sistema de regulação está funcionando de maneira bastante adequada. E é exatamente esse sistema que vai desativar aquele outro, sistema de ameaça, que está focado exatamente na percepção do risco, do perigo, e envolve estruturas cerebrais bem antigas que foram necessárias à sobrevivência do ser humano. É aquela resposta comportamental defensiva. Não posso desligar, não posso baixar a guarda, porque senão o meu território vai ser invadido e a minha prole, ou eu, minha família, seremos destruídos, aniquilados. Então precisamos ficar ligados, atentos, vigilantes. Esse é o sistema focado nas ameaças. Agora, quando eu me sinto protegido, seguro, conectado, quando eu sinto que eu pertenço a um grupo, a um espaço de acolhimento, esse sistema focado na ameaça, ele fica sob controle, está regulado. Aí eu posso investir cada vez mais nas conexões. Nem sempre o sistema focado no prazer garante a segurança, garante o prazer. Mas o que garante mesmo a segurança é esse sistema de conexão. Bom, tudo isso nós treinamos na evolução das espécies. Se quiser o amigo ouvinte uma leitura espiritual, é só adequar os termos. O espírito, no seu processo de evolução, treina até hoje a aquisição desses recursos e lida com esses sistemas de regulação até hoje. Há uma página do amigo espiritual, Lázaro, que resume isso de uma forma poética, dizendo que o amor são os instintos que se elevaram até a altura do progresso realizado. É muito interessante isso e eu penso que há alguma relação com esses estudos de neuroafetividade, neurobiologia da afetividade. No início,
são instintos, sensações, sentimentos ou emoções, e a parte mais delicada de tudo isso, o amigo espiritual chama de amor. Voltando aqui mais claramente para o nosso capítulo 4, diz a doutora Neff: quando criticamos a nós mesmos, estamos acessando o sistema corporal de ameaça-defesa. É aquele também referido como cérebro reptiliano, do ataque. Eu ataco para me defender e sob ameaça eu ataco. Ela diz assim: entre as muitas formas como podemos reagir ao perigo percebido, o sistema de ameaça-defesa é o mais rápido. Claro, se eu estou diante de uma ameaça, de um risco ali, diante dos meus olhos, o que acontece? O sistema de defesa ameaça, ele é imediatamente ativado. É como um alarme que dispara. Ele é rápido e facilmente é ativado. Ela diz assim: isso significa que a autocrítica é geralmente nossa primeira reação quando as coisas dão errado. Ela não está dizendo que a gente não deve, diante de um equívoco pessoal, a gente não deve parar e pensar e se avaliar, não é nada disso, amigo ouvinte, já explicamos isso em muitos programas. É a severidade disso. É o único recurso. Eu só me critico, eu só me julgo, eu só me condeno, mais nada. É sobre isso que ela está falando. É sobre isso que fala a terapia focada na compaixão. A nossa primeira reação é ativar o sistema de ameaça e defesa. Por quê? Ele se desenvolveu, diz ela, de modo que, quando percebemos uma ameaça, ele não é focado nos riscos e nas ameaças. Então, quando a gente percebe uma ameaça, a nossa amígdala cerebral, porque ela que registra o perigo no cérebro, ela é ativada. Isso libera cortisol, adrenalina, e nos preparamos para aquelas respostas reativas, comportamentais. Lutar, fugir ou congelar, que é paralisar. Lutar, fugir, paralisar. Olha que interessante o que ela vai dizer. Esse sistema funciona bem para proteção contra ameaças ao nosso corpo físico, de fato. Mas hoje em dia, a maioria das ameaças são desafios à nossa autoimagem ou ao nosso autoconceito. É muito importante isso. O risco está do lado de fora? Claro que está. Vivemos num mundo com inúmeros desafios. Mas o desafio também pode ser interno. No caso, a ameaça pode ser interna. É o medo, o risco daquele meu comportamento, daquela minha atitude, muitas vezes inadequada, disfuncional, infeliz, o risco, a ameaça, disso comprometer a forma como eu me vejo, a autoimagem e o autoconceito. Então, o sentir-se ameaçado provoca estresse na mente e no corpo, e o estresse crônico pode causar ansiedade e depressão. Motivo pelo qual a autocrítica habitual é tão prejudicial para o bem-estar emocional e físico. Porque na autocrítica severa, evidentemente, somos tanto o atacante quanto o atacado. Mas como ela lembra aqui, não somos apenas répteis, o cérebro reptiliano, também somos mamíferos. O avanço do processo evolutivo dos mamíferos garantiu o quê? Os jovens mamíferos nascem muito imaturos, dependentes, e têm um período de desenvolvimento bem mais longo para que eles se adaptem ao meio ambiente. Então, para manter os bebês seguros, durante esse período que tem muitas vulnerabilidades, o sistema de cuidados dos mamíferos se desenvolveu. E com isso, os pais e a prole permanecem próximos. É o vínculo. Então, quando eu dialogo comigo mesmo e digo coisas do tipo, eu sou horrível, eu sempre erro, realmente eu não tenho jeito,
eu passo a ser a ameaça. Então eu vou ativar o sistema de ameaça-defesa. E o preço fisiológico disso, o estresse, o corpo acaba pagando, a mente também. Ao passo que quando eu me trato com um pouco mais de gentileza e autoacolhimento, isso é autocompaixão, eu ativo o sistema de cuidado dos mamíferos. E isso traz um apaziguamento, uma calma, para eu poder pensar com clareza e agir com foco e objetividade. São estudos bem importantes, amigo ouvinte, e isso aplicado no nosso dia a dia pode nos ajudar a evitar alguns tormentos voluntários, como comentamos lá no início com base na reflexão do amigo espiritual. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.